Saudações dragões, eu sou Abel novamente e este é mais um vídeo voltado mais para os mestres, vocês DMs que estão procurando uma forma diferente ou estudar mais para preparar aquela sessão que vai vir no próximo final de semana, ou se vocês querem renovar os conhecimentos de vocês. E hoje eu trago um conhecimento, um método mais especificamente, que eu uso muitas vezes para criar minhas masmorras, minhas dungeons. Afinal, o nome do jogo é D&D, Dungeons and Dragons. E, a meu ver, pelo menos, os jogos de D&D precisam ter, pelo menos, dungeons e dragões. Hoje a gente vai focar na parte das dungeons. E eu vou apresentar um método para vocês que vocês podem ou não conhecer, que ele é chamado de método, que em inglês é chamado de 5-Room Dungeon. Tradução livre, masmorra de 5 salas. O conceito básico desse método é uma forma de facilitar e meio que alinhar, organizar o processo de criação de uma dungeon, que vai ajudar aqueles DMs iniciantes que não sabem por onde começar. E também ele tem uma vida útil muito extensa, que com certeza vai ajudar vocês, mestres mais experientes, que querem melhorar o improviso de vocês, talvez, melhorar o ritmo das suas aventuras. Vamos direto para esse método que eu tenho usado bastante e particularmente eu gosto muito. Como é esse método? Você vai criar uma dungeon, e você pensa mais ou menos em qual vai ser o motif dessa dungeon. No meu caso, para esse vídeo aqui, eu quero que o motif da minha dungeon sejam hobgoblins, por exemplo. Pode ser qualquer coisa. Os meus oponentes querem, meus jogadores querem encontrar hobgoblins. A primeira sala dessa dungeon, por esse método, ela é chamada de sala guardião. Esta primeira sala, ela serve como um motivo pelo qual as masmorras, as dungeons, são locais reclusos e não são normalmente visitados pelo cidadão comum. Afinal, as masmorras guardam tesouros. E não é simplesmente qualquer Zé Mané que pode entrar numa dungeon de hobgoblins, pegar o loot e vazar. E isso tem um motivo. Esse motivo normalmente é a primeira sala, que é o guardião. O guardião é simplesmente um desafio que você vai colocar para os seus personagens, normalmente nos primeiros estágios da sua dungeon, que seja focado em guardar a dungeon, impedir que os heróis entrem na dungeon. Normalmente, a primeira sala dos guardiões trata-se de um combate. É bastante simples que seus personagens cheguem e sejam recebidos com um combate. Um exemplo disso, que é o que eu vou usar nesse vídeo, são guardas que ficam à entrada do covil de hobgoblins. Tem uma guarita, eles têm talvez uma torre de vigia, e eles ficam de olho para ver se chegam qualquer zemanezinho ao redor deles. Eles têm um descampado ao redor da dungeon para ninguém poder se esconder embaixo de árvore, nada do tipo. E eles guardam a dungeon deles ali bem de boa. Você pode usar também de outra forma. Pode ser também uma porta, uma porta trancada que vai abrir por fator X. Não precisa ser uma porta, pode ser um portão, pode ser uma passagem secreta, pode ser, se vocês querem até mestrar outro tipo de campanha, uma campanha futurística, pode ser um campo de força. Mas um exemplo clássico disso é nos filmes do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, quando eles vão entrar nas Minas de Moria, e tem aquela inscrição élfica que a pessoa tem que falar amigo em élfico como uma palavra-chave para a porta se abrir. And enter. What's the Elvish word for friend? Melon. Esse é um exemplo clássico de guardião. Outro exemplo de guardião clássico pode simplesmente ser a dificuldade de encontrar a entrada da dungeon em um ambiente hostil. Por exemplo, uma caverna cavada em uma ilha de um pântano de uma floresta gigante. A floresta é lotada de criaturas
o X, e os personagens têm que encontrar basicamente uma agulha no palheiro, um negocinho dentro de um pântano de uma floresta que é cheia de pântanos. Esse pode ser por si só o guardião, ou você pode combinar de várias camadas. Por exemplo, nas próprias minas de Moria tem essa porta mágica que só abre com essa palavra-chave, e também tem um monstro na água que fica ali do lado, que serve também como guardião da entrada. E também pode ser um roleplay simples. Vocês chegam pode ser, por exemplo, um exemplo que eu quero dar para vocês. Uma esfinge que exige um enigma para abrir a passagem para seus personagens seguirem adiante. De modo geral, resumindo, qualquer coisa que sua criatividade permitir, sendo um desafio para adentrar a masmorra, vai servir para a primeira sala do nosso método de 5 salas. Muito bem. A segunda sala ela é a sala do enigma ou roleplay. Pode ser um dos dois. Normalmente essa sala está aí para desafiar o intelecto dos jogadores muito mais do que o intelecto dos personagens. Essa sala ela é melhor utilizada quando o enigma ou roleplay é necessário ou extremamente vantajoso para o progresso dos heróis na dungeon. Ou seja, evite fazer um roleplay que simplesmente seja um bate-papo casual com alguém que esteja na dungeon, ou o roleplay entre os personagens, ou o roleplay durante o combate. Isso é meio trivial. Isso aqui tem que ser uma parte integral da dungeon como um todo. O exemplo que eu vou usar agora para dar para vocês, nessa dos Hobgoblins, depois que eles passarem dos Guardiões, os personagens vão entregar... Os Hobgoblins usam Goblins como bucha de canhão. Se os Goblins forem interrogados com sucesso, os Goblins podem denunciar a localização da sala do chefão dessa dungeon, um item secreto escondido, ou a reviravolta. Reviravolta? Espera aí. É bom lembrar que se você não colocou caminhos alternativos na sua dungeon, essa é a hora. É importante que seus jogadores possam escolher para onde ir, e é para isso que eles precisam de opções. Caso contrário, se sua dungeon simplesmente sejam sala após sala, sala, corredor, sala, corredor, sala, até chegar no final, seus jogadores vão se sentir no temido Railroad, que é quando o mestre ignora qualquer agência dos personagens para escolher o destino deles e põe eles num trajeto retilíneo que eles não podem se desviar. Então, ponha opções para os seus personagens. Eles podem ir para a esquerda, para a direita, por cima, por baixo. E isso antes da próxima sala. Agora, a terceira e a quarta sala, elas meio que funcionam simultaneamente. Mas vamos lá, a terceira sala ela é chamada do original Red Herring. E eu vou chamar ela aqui como Sub-Boss, Revés ou Chamariz. O que é essa sala? Vejam bem para vocês entenderem o conceito dessa sala. Essa sala deve funcionar como uma virada contra os personagens. Uma forma de minar os recursos deles antes do chefão da dungeon. Se eles tiverem enfrentado apenas capangas, aqueles carinhas que eles morrem com 2, 3 golpes até agora, essa é a hora de colocar o segundo em comando das tropas inimigas para enfrentar os personagens, ou popularmente chamado um sub-boss. É normal que essas salas possam conter algum tesouro suculento para os jogadores, como uma forma de recompensar aquilo que pode ser uma sacanagem contra eles, minando os recursos deles. Para o nosso exemplo, vamos usar Zurb, subcomandante do quartel dos Hobgoblins. Ele vai comandar uma tropa de Hobgoblins contra os invasores. E esse Zurb tem uma espada mágica, ou seja, no caminho dos personagens pela dungeon até o chefão, eles vão encontrar esse cara. O Zurb, que é um cara mais forte do que o Hobgoblin comum, e vai comandar uma tropa grande deles, servindo como mais um combate grande que tem que ser difícil para os jogadores. Você pode usar outras táticas também nessa terceira sala. Um exemplo comum é um monstro que vive na dungeon, mas não é conectado ao motif central. O motif central que eu estou falando aqui são os Hobgoblins. Eu podia usar, por exemplo, um dragão que cavou originalmente essa dungeon e hoje hiberna há décadas lá no fundo dela, intocado.
Se os seus personagens chegarem até lá, talvez eles possam acordar o dragão. Talvez uma armadilha abra um alçapão que joga eles bem no tesouro desse dragão. E aí eles têm que se mover com cautela para não acordar eles, que talvez seja um desafio muito maior do que eles possam lidar. E se eles chegarem a acordar o dragão, aí é treta. Outro tipo de tática para a terceira sala é uma armadilha, que é bem perigosa, que pode envenenar o grupo, dar muito dano neles, ou pode separar o grupo, tipo um portão se fecha e separa o grupo em dois negócios diferentes. O exemplo que eu usei antes, um alçapão se abre, um dos personagens cai nele, e agora o alçapão se fecha e ninguém sabe onde é que o outro está. Como eu falei antes, é uma virada contra os personagens. Aquilo que os personagens estavam começando a entender a dungeon, você puxa o tapete deles. Outra tática que você pode usar também é definir que os heróis possam escolher entre a sala 3 e a 4 para seguir em frente. Por isso é importante a importância de antes definir alternativas. Caso eles escolham ir para a sala 4, você pode empregar um combate da sala 3 e trazer junto com o combate da sala 4 para surpreender os jogadores, porque eles não lidaram com aqueles caras antes, em um desafio que é potencialmente mortal para eles. Mas não se preocupe, dependendo do livro, se você não fizer isso tipo no nível 1, 2, tente não fazer isso até o nível 3, mas do nível 4 em diante, os jogadores da quinta edição de D&D são bem resilientes, então não tenho tanto medo assim, mas dentro do bom senso. De alguma forma, no entanto, se você fizer essa técnica, é interessante que você deixe implícito que o caminho certo é a sala 3 primeiro, depois a sala 4. Talvez porque é a mais próxima, talvez porque a sala 4 tenha guardas ou tenham armadilhas na frente, e seus personagens podem visualizar antes, por uma passagem secreta, eles descobrirem, eles podem ter um visual por uma janela ou por um pátio, alguma coisa assim, da sala 3 e da sala 4, eles podem ver, esses caras aqui são mais fáceis de a gente lidar. E eles vão pra lá. De alguma forma, e aí depende da dungeon de vocês e como vocês querem fazer. Se vocês querem ser malvados assim com eles, colocar o combate da sala 3 e 4 num só, deixe implícito que o caminho que seus personagens deveriam ter ido primeiro na sala 3 e depois na sala 4. Senão, quando eles estiverem na sala 4 e de repente chegar uma cavalaria do lado, eles podem sentir que você está exagerando contra eles e às vezes, dependendo da mesa de vocês, isso pode não ser tão bom. E eu estou falando muito da sala 4 e vamos falar da sala 4 agora. A quarta sala do nosso método de 5 salas é o boss. Normalmente esse é o líder da dungeon e o desafio mais difícil da mesma. Só que é importante não se prender ao estigma. Tentem não se prender 100% no estigma do boss como um combate. É possível empregar a quarta sala como uma corrida contra o tempo para parar um ritual, ou talvez um enigma que seja muito difícil, ou um desafio que possa ser lidado com roleplay também. Nessa sala é normalmente onde a maior parte do tesouro da dungeon está localizado. Então é o clímax da campanha, é o desafio mais difícil. Normalmente você já tem drenado os recursos deles na outra sala. Eles podem não ter tempo de descansar, ou eles podem ter que gastar ou se virar com o que tem. É importante que eles vão para essa sala para não ser aquele negócio anticlimático. É importante que eles vão para essa sala do boss já um pouco debilitados. No nosso exemplo, eu vou usar que o líder dos Hobgoblins, o nome dele vai ser Garzul, e seu exército de Hobgoblins e Goblins vão estar lá e seus heróis têm que eliminar eles. Talvez isso tudo seja uma missão que eles pegaram na cidade, elimine aquele grupo de Hobgoblins que eles estão fazendo mal contra a gente. Muito bem, e por último, a quinta sala. A quinta sala é Mamilos. Ela é chamada de reviravolta, o plot twist em inglês. Porque não pode ser tão simples assim. A quinta sala não precisa necessariamente ser de fato uma sala. Eu falei da reviravolta lá na segunda sala, quando eu falei de interrogar os goblins. Isso aqui pode ser uma plot que é construída através da dungeon inteira, como eu dei o exemplo agora. Lá na segunda sala você já dá um foreshadow, você já tem uma premonição, já dá uma dica da reviravolta. Frequentemente essa sala é que vai definir o rumo da aventura depois da masmorra, semeando aventuras futuras.
Ou seja, é a semente que vai definir o objetivo dos seus personagens daqui pra frente. Pense fora da caixinha. Pense no arco maior da sua campanha, o vilãozão, o malvadão de todos, o Big Bad Evil Guy da sua campanha. Pense nas histórias de cada um dos personagens. Pense no negócio mais louco que eu conseguir e tente empregar de forma que faça sentido na dungeon. De modo geral, tipo, pense no seu plot twist. Se encontrar tipo, uma ideia de plot twist, mas não use essa ideia agora. Tente pensar em mais 2 ou 3 ideias e force mesmo sua criatividade. E aí sim escolha o que você vai usar nessa plot twist. Porque talvez a sua primeira ideia não seja um negócio tão marcante quanto ele pode ser. Para o nosso exemplo, eu vou dar um exemplo que o líder dos Hobgoblins, o líder dos Goblins, o braço direito de Garzul, ele não gosta muito da posição que ele tem no exército e da forma que os Goblins são tratados. Os heróis podem convencê-lo a se virar contra seu mentor. Ou seja, se eles fizeram a segunda sala lá, se eles interrogaram talvez um dos Goblins, e eu volto para um exemplo que eu dei no vídeo de preparar a aventura. Se você quer que seus personagens saquem alguma coisa, dê pelo menos 3 dicas para eles. Então, se os personagens não interrogaram um Goblin, talvez tenha um prisioneiro na dungeon que pode falar sobre isso. Se seu personagem não lidou assim com os prisioneiros, mostre para eles, tipo, na frente deles, Goblins conversando sobre como é ruim como eles são maltratados. Talvez eles presenciem um Hobgoblin maltratando um Goblin durante um combate mesmo, às vezes. Outras táticas clássicas dessa quinta sala que vocês podem usar é a tática, o que eu estou chamando agora de tática Mario, que é o objetivo da missão ou o item ou refém que procuravam não está aí, está em outro castelo. Eles fizeram tudo isso aí para descobrir que o item que eles estão procurando está em outro castelo. A Master Plot, aquela plot central da sua campanha. Talvez o seu boss tenha um item, um broche, um elmo, uma bandeira, uma carta assinada com uma letra misteriosa, que todos os boss de quase todas as dungeons relacionadas têm e que elas remetem a esse vilão da campanha geral. Outra tática, a sala secreta. Talvez, tipo, depois de tudo isso, tem uma sala secreta que talvez nem os Hobgoblins ou os inimigos que vocês querem usar aí saibam, e que ela é protegida por enigmas ou por um item secreto, e ela guarda um tesouro muito raro ou uma peça de plot que vai ser fundamental na campanha. E tem a tática que eu chamo de Resident Evil. Para quem não sabe, para quem chegou agora no canal, eu tenho série de Resident Evil no canal e é um jogo que eu gosto muito. Eu vou chamar aqui de tática Resident Evil a tática que depois que o vilão é derrotado, a dungeon, o castelo, a caverna, o que vocês tiverem vai desmoronar. A magia que o vilão segurava vai desfazer e vai tudo cair para água abaixo. E os heróis têm que sair correndo da dungeon para não serem soterrados. Em reminiscência dos jogos de Resident Evil, onde sempre tem uma contagem regressiva no final para tudo explodir. Agora para aqueles que são games mais veteranos. Esse é basicamente o esqueleto desse método de 5 salas. Primeira sala do Guardião. Segunda sala Roleplay ou Enigma. Terceira sala Revés ou Subboss. A quarta sala é o Boss. E a quinta sala, que não necessariamente tem que ser uma sala propriamente dita, é um plot twist, algo inesperado para os seus personagens que pode apimentar mais um pouco essa dungeon aí. Para expandir o conceito para vocês, eu vou, para aqueles que são games mais veteranos, talvez você já usou esse método alguma vez ou outra, como continuar usando esse método sem parecer repetitivo, ou sem que seus personagens comecem a sacar o seu modus operandi. Para começar, essas 5 salas são conceitos e métodos que não precisam ser necessariamente literais. Por exemplo, nada impede que você troque um pouco a ordem das suas salas de vez em quando. Talvez o revés venha antes do roleplay, ou o roleplay e o revés sejam ao mesmo tempo. Isso torna suas aventuras menos previsíveis. Na sua dungeon, as 5 salas podem estar contidas em uma só câmara da dungeon, ou em 20 câmaras diferentes, separadas por quilômetros de túneis. Por exemplo, a sala 1 dos Guardiões podem valer para todos os combates espalhados pela sua dungeon. Afinal, todos estão tentando deter os heróis de entrarem mais adentro da masmorra. Você pode empregar um ou vários puzzles e várias interações diferentes de roleplay.
você pode empregar múltiplos reveses e múltiplos boss de comunidades totalmente diferentes de inimigos que dividem uma única estrutura, uma única dungeon. Então, as 5 salas não necessariamente precisam ser 5 salas. Moral da história. Você pode ter vários guardiões, vários roleplays, vários reveses, vários boss e várias reviravoltas. Talvez a sua dungeon seja um aglomerado de dungeons menores, onde cada sala tem ramificações em suas próprias 5 salas distintas. Um exemplo desse uso é aquela Mega Dungeon que aparece na aventura da Wizards, Príncipes do Apocalipse, que eu mestre para um pessoal aí, e a aventura tá parada no momento, mas trata-se de uma dungeon só, que é repartida entre 4 cultos diferentes em 4 quadrantes. Cada um desses quadrantes tem seus próprios boss e mini-boss, são interconectadas em si, uma com a outra de múltiplas formas, e tem várias entradas, cada uma com seu guardião específico, e vários esquemas entre os NPCs que se sobrepõem e criam várias camadas. Por fim, para expandir mais um pouco o conceito, as 5 salas podem não ser necessariamente uma masmorra. Vocês podem usar esse mesmo método para preparar uma sessão ou uma aventura. Por exemplo, suponha que na sessão seguinte seus personagens vão chegar a uma cidade que eles não conhecem, que fica à beira da estrada. No portão da cidade, talvez um grupo de guardas é hostil aos aventureiros. Talvez porque eles não aceitam determinada raça que os aventureiros sejam. Talvez eles sejam um Tiflin, meio orc. O pessoal não gosta desse tipo de gente lá. Ou talvez porque a cidade é na verdade um reduto de Yuan-Ti e não queiram intrusos. Esse é seu guardião. E não necessariamente isso é uma dungeon. Dentro da cidade, os aventureiros podem descobrir que precisam extrair as informações que eles precisam de uma bruxa que vive isolada nos esgotos da cidade. Esse é o seu encontro de sua sala do roleplay, a segunda sala. Talvez dentro desses esgotos, os heróis procurando pela bruxa enfrentem enviados, thralls dessa bruxa. Ou talvez um Otyughia, um bicho que vive ali no meio do esgoto, que ele se alimenta de dejetos, basicamente. Depois de extrair essas informações, talvez as tropas do vilão da campanha finalmente acompanhem os personagens, com uma batalha nas ruas da cidade contra seus guerreiros mortos-vivos montados em bestas aladas. E se tem seu boss aí. Por fim, para a quinta sala, reviravolta, a informação que os personagens conseguem com a bruxa pode redefinir um aspecto do background de um dos personagens, que ele interage com a plot da campanha. Tipo, talvez um NPC do personagem X não é quem ele achava que era fulano. Ou talvez eles descubram que essa pessoa é procurada do vilão, ou que essa pessoa tem um segredo que o vilão procura muito. Isso aí já define um novo objetivo dos heróis e muda o ponto de vista geral da campanha. Pela minha experiência pessoal, até mesmo aquela mais simples dungeon, tipo só 5 salas lineares com os conceitos bem definidos, igualzinho do método, podem gerar aí facilmente 3 a 5 horas de sessão com resultados muito divertidos para você e para os seus jogadores. Funcionou para mim. Não é nenhuma receita de bolo, mas eu tenho utilizado esse método basicamente toda vez que eu não tenho outra ideia preparada. E esse método nunca me desapontou. E também nunca ninguém dos meus jogadores olhou para mim e falou: eu já sei o que vai acontecer porque você está usando o método de sempre. Não, ninguém. Normalmente os jogadores não notam isso, pelo menos não abertamente. E é muito útil isso aqui quando eu vou criar umas dungeons mais longas, tipo uma Dungeon Underdark, por exemplo, que eu não vou conseguir mapear o negócio inteiro. Eu quero trabalhar mais no teatro da mente, um negócio mais descritivo, e eu quero utilizar os tokens, o grid, os mapas, só no combate. Nesses casos eu posso preparar as salas do combate e o resto eu descrevo pelo curso da sessão, de forma bastante simples e bastante... É muito mais fácil para mim improvisar se eu já tenho esse método na minha cabeça. Porque eu já consigo imaginar uma sala após a outra. E se os personagens vão no lugar que eu não esperava que eles fossem, eu já tenho de cara um método para preparar para eles. Então, revisando mais uma vez, o método das 5 salas, ele cria dungeons ou aventuras, onde você tem 5 grandes pivôs para direcionar vocês. O primeiro sendo o guardião, algum desafio que impeça a entrada dos seus personagens.
Outro é puzzle roleplay, pode ser o outro ou os dois, para para desafiar mais a mente dos jogadores em vez dos personagens. Em terceiro, revés ou sub-boss, mini-boss talvez, dependendo de como você quer chamar, que é aquele carinha que é o segundo em comando ali e serve para basicamente fazer seus personagens acharem que essa dungeon não é para eles, que tá muito difícil para eles. A quarta sala é o boss mesmo, propriamente dito. E a quinta sala, que não precisa ser normalmente uma sala, é um enigma, um segredo, uma reviravolta que está costurada através da dungeon inteira. E é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso. Até o próximo vídeo. E deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se vocês gostaram do conteúdo. E comenta aí o que vocês querem ver, sobre o que vocês querem que eu fale. Se vocês têm alguma dúvida sobre os vídeos, vamos falar aí que eu respondo todos os comentários de vocês. É isso, fica com Deus e até a próxima.